Olá, eu sou a Larissa Alves e bem-vindos ao Autoria em Debate, um programa que procura aproximar o direito da inovação, da tecnologia e da indústria criativa. Hoje eu tenho aqui como convidados o Kleber Paradella e a Juliana Fiuza. O Kleber, ele é VP de Inovação e Conteúdo da DM9 e também tem um currículo extenso aí na Creators Economy, professor de Comunicação e Tecnologias Exponenciais, além de várias coisas que ele vai falar aqui pra gente. E tenho também a Juliana Fiuza, que é Headhunter e especializada em inovação e transformação digital, e ela é líder da Follow. Além disso, ela tem uma ampla pesquisa aí de IA, e a gente vai bater esse papo aqui. Então, vem comigo. Gente, bem-vindos a hoje aqui ao Obrigado Autoria em pelo Debate. Que honra ter vocês aqui. E vamos tentar aqui fazer um debate sobre autoria em debate, mas com foco ali na Creators Economy, na tecnologia, e também como é que está esse mercado hoje em dia, caminhando cada vez mais rápido e cada vez com mais tecnologia ali intrínseca, né, a qualquer profissional. E eu queria saber de você, gente, o que significa trabalhar com criatividade e inovação em um cenário onde a tecnologia e a IA e o talento humano estão todos muito juntinhos, né? Como é que é isso, trabalhar nesse cenário hoje em dia? Não, legal, obrigada pelo convite, Lari, de estar aqui. Bom, a pergunta dá para a gente ficar falando bastante tempo aqui, né? Mas acho que hoje o contexto da nova economia, se assim a gente pode colocar aqui, né? Quando a gente fala de criatividade, tecnologia, e essas características aí que tem, se tornaram cada vez mais relevantes no perfil profissional, da atualidade. Eh, Bom, eu acho que cada vez mais a gente está vivendo, né, num momentos aí sem muitos precedentes, e no mundo dos negócios isso não é diferente. E eu acho que a gente é um grande desafio, né, da gente conseguir olhar para o futuro, antecipar futuro, planejar, né, a inovação acontece muito a longo prazo, e como se planejar a longo prazo hoje. Então, trabalhar nesse ambiente é necessário que você tenha esse entendimento, essa premissa e saiba navegar, né, navegar num caos um pouquinho mais acentuado, digamos assim. E Kleber, o Boa. Bom, Eu acho que, assim, criatividade ela é atemporal, né, a gente é um É. é um recurso que normalmente a humanidade tem e se desenvolveu que é atemporal, mas quando a gente fala do mundo de hoje, né, o mundo ele se transforma cada vez mais rápido. A criatividade ela precisou aprender a ter que andar a passos mais largos. Então não basta mais ser só criativo, mas você tem que ser criativo num contexto atual. Esse contexto muda toda hora, toda semana, todo dia. Você tem que ser criativo nas plataformas atuais. Não adianta só ser criativo numa linguagem, se daqui a pouco a nova forma de se comunicar é outra. Então a criatividade ela está no divã, assim como muitas outras profissões, por conta da velocidade exponencial com que as coisas têm acontecido. Então eu acho que é divertido. Eu pelo menos adoro esse caos. Eu acho divertido, porque eu nunca me adaptei muito ao universo meio piscina quentinha, assim, que você entra, faz aquela mesma coisa durante 10, 20 anos. Então é divertido, mas ao mesmo tempo ele causa uma ansiedade na maioria das pessoas. Eu acho que a gente causa. pode falar sobre isso hoje. Eu acho que a gente pode falar isso um pouco. Né, meu percurso, eu sou formada em jornalismo e depois advocacia, mas eu trabalho muito com criativo. E eu sinto muito uma angústia, né, do pessoal da criação, mas da criação artística, nessa questão do avanço da tecnologia em comprometer a autoria deles, Uhum, né, a criatividade. E eu queria entender, no mundo publicitário, né, ali da M9, é uma grande agência de publicidade, como que está essa questão da autoria, da criatividade frente a isso, inteligência uhum, artificial, que você dá um prompt e de repente você sim, tem ali uma obra. Como é que está esse trabalho no sim. Vamos Ver? Ó, eu acho que essa discussão está acontecendo no mundo inteiro nesse exato momento e ninguém tem nenhuma conclusão ainda. Todo mundo sabe que as coisas estão acontecendo e que a gente vai precisar tatear e descobrir junto o que fazer, né? Se você pegar até os marcos regulatórios hoje no mundo inteiro, nenhum deles hoje deixa de uma forma clara o que é autoria, o que não é e tudo. O que eu tenho visto na prática, assim, acontecendo, por mais que a inteligência artificial ela tenda de alguma forma a fazer a pasteurização das coisas, né? Todo mundo começa a pedir as coisas, tudo fica meio igual. Ao mesmo tempo, quem tem skills criativos, quem tem bagagem, repertório, sabe fazer de um jeito muito melhor do que quem não tem. Então eu pego, por exemplo, se eu faço um prompt e crio uma imagem, é completamente diferente quando um designer especialista dentro da agência faz. É uma outra coisa. A gente usa a mesma ferramenta no mesmo tempo e o output, depois o que sai depois é completamente diferente. Então, Porque ele tem linguagem, ele entende de câmera, de lente, de luz, e são outros recursos que é, não são os meus. entendi, até Né? o próprio prompt dele vai dar esse direcionamento de luz, de Exato. câmera, de lente, e que talvez eu
A Ju, você, que não sei se você tem essa Né, não expertise, é a não, minha, não vai, não sou não técnico. vai ter tanto. E, Ju, como é que você vê você vê essa intolerância, ou esse receio, ou essa certa insegurança dos profissionais hoje em dia frente a esse desenvolvimento tecnológico do mercado? Eu vejo, a gente tem grupos de pessoas, né? Mas tudo que é novo, ele também gera, consequentemente, mais ou menos resistência, dependendo do tipo de perfil. E de maneira geral, eu acho que a gente falou aqui de um cenário mais complexo, um pouco mais caótico. Eu acho que o grande desafio dos negócios é justamente trazer o direcionamento para os colaboradores, para esses perfis, de forma clara, de forma transparente, saber conduzir esse processo. Mas, sobretudo, eu acho que entra no âmbito de cultura, né? Então, a cultura tecnológica, o quanto que de fato isso está sendo vivenciado no dia a dia da companhia. E eu acho que um ponto essencial para você acelerar essa cultura é a experimentação, né? Como Claro. é que você traz de forma experimental e prática para que essa barreira, eventualmente cultural, ou essa resistência, né, da parte do colaborador, às vezes essa insegurança, né, de ser substituído eventualmente, ou né, a própria insegurança de não saber utilizar um recurso, uma ferramenta, né? Então, eu acho que tem bastante disso acontecendo, sim. Essa fase de adoção mesmo, né? Assim, De e, apropriação. e o Kleber trouxe uma questão curiosa, né? Puxando aqui para o lado jurídico, que a gente ainda não tem uma normatização definida. E, ao meu ver, né, eu entendo as dores de quem vem do setor criativo e que tem essa insegurança de a tecnologia tomar o meu lugar. Eu acho que Isso. isso não vai acontecer, sabe? Eu acho que a Uhum. gente vai estar cada vez mais se desenvolvendo e tendo esse olhar, né, para o desenvolvimento tecnológico. Mas a gente ainda não tem um marco regulatório específico para Sim. IA. E muito disso, né, nos debates jurídicos que a gente vê olha, o pessoal está sentado em cima, né, digamos assim, não está aprovando ainda, porque uma vez que aprovar, pode limitar a Uhum. evolução tecnológica. Então, assim, havendo essa limitação tecnológica definida por lei, de repente não vai deixar o Brasil Uhum. correr atrás e tal. Protagonizar, né? Exatamente. Essas mudanças. E aí eu acho que traz muito o que você trouxe de deixar desenvolver, né? De Sim. correr atrás, deixar a tecnologia fluir, as empresas fluírem. E, ao meu ver, eu não trabalho muito com empresa e tudo, mas quando você pega uma empresa que é muito analógica, você acha que corre o risco de cair numa obsolescência de qualquer forma? Como é que Sim, você sem acha? dúvida. É, Eu acho que a gente está vivendo um momento de virada de chave mesmo, social, política, no mundo dos negócios, pessoalmente falando, inclusive, né? Que é esse momento da nova economia, né? Da introdução da IA de forma transversal na sociedade. Então, eu acredito que quanto mais a gente avançar nesses entendimentos, nessa adoção, mais a gente vai alcançar esse futuro, ser mais competitivo, conseguir, enfim, inovar, né? Inovar mais. Então, as empresas e pessoas que não, né, que eventualmente demorarem a ter essa percepção, que começa com a percepção, entendimento, depois vem o conhecimento, né, a aplicabilidade disso, enfim, são várias camadas, né, de entendimento desse todo, mas sem dúvida acho que vai ficando para trás. com certeza. Estamos na era da co-inteligência, né? Sim. E você, Kleber, o que você Tem um acha? ponto que assim, acho que tem um lado da regulação que ela não acontece por isso, mas tem um outro que é a própria velocidade mesmo. Se a gente olhar, a internet está aí há 30 anos, 25 anos, nem perdi as contas já de quanto tempo a gente usa, e até hoje a gente não sabe direito, a gente não tem uma regulação, não existe um debate, acabou virando um debate político, e aí a gente acabou esquecendo de discutir a questão técnica mesmo, de responsabilizações, etc. A mesma coisa com o uso de celular. A gente não discutiu o que poderia acontecer de impacto para crianças, impacto em telas e tudo, e hoje a gente tem um monte de problema em redes sociais. Sim. E IA, que é muito mais complexo, eu não vejo nenhum cenário assim de quando de fato isso vai acontecer regulação. A gente tem casos na Europa, por exemplo, que aconteceu, mas eles acabaram criando um modelo tão restritivo que agora eles já estão tendo que rever tudo. Sim. Outros países que também lideram hoje as pautas do mundo, que não estão nem interessadas em fazer isso, porque de certa forma elas estão na corrida, na Guerra Fria, né? Então você pega a China, os Estados Unidos, tudo, eles não estão. O foco deles agora é quem vai dominar a tecnologia. Então eles não vão criar barreiras para eles próprios, sabendo que o outro não vai criar. Exatamente. Então tem esse lado mais pessimista, assim, que eu acho que vai ser difícil a gente conseguir. E o que eu vejo que está começando a acontecer é uma regulação, uma autorregulação das próprias indústrias, assim. A gente fez um projeto na DM9 muito legal com o Ronaldo Lemos, advogado. Ele foi um dos advogados, um dos participantes ali do Marco Civil da Internet, depois da regulação também da LGPD no Brasil.
E a gente convidou o Ronaldo Lemos e contratamos ele e desenvolvemos com ele um código de ética e conduta para uso de IA no mercado publicitário. A gente fez esse material, esse código, é um material de 70 páginas, e ele estudou todas as regulações que tem no mundo hoje, o que funciona, o que não funciona, o que talvez não vá funcionar, e a gente criou uma norma própria para usar dentro da empresa, para que a gente tenha uma atuação mais segura com o uso de inteligência artificial e abrimos para o mercado também, quem quiser usar. Mas pegar um exemplo simples, assim, agora, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo que eu já tenha colocado no ar. A gente gravou uma campanha com MC Cabelinho, por exemplo, no ano passado. Quando a gente cria uma campanha e qualquer agência faz isso, antigamente a gente fazia no Photoshop como se fosse uma montagem mesmo. Pegava o rosto da pessoa, publicava num corpo qualquer, aí você faz um layout e você coloca aquilo na apresentação bonita para o cliente comprar aquela ideia. Então você faz, vai encantar, o cliente compra, depois você fala, beleza, você entra em contato com a equipe de produção, tá, e faz e contrata, tem o acordo, o direito de uso de imagem e você veicula. Quando a gente começa a fazer isso agora com inteligência artificial, a gente usa IA e você simula perfeitamente essa pessoa. Então a gente consegue fazer um vídeo dessa pessoa falando, essa pessoa cantando e tudo, e você monta esse que a gente chama de monstro na publicidade, e você veicula, você mostra isso para o cliente. Agora você imagina se a gente fazendo esse material internamente dentro de casa, e aí manda no WhatsApp para o grupo ali do próprio trabalho, alguém manda para um primo que é fã, e fala, nossa, que legal que a gente está fazendo, sei lá o que, esse cara posta no TikTok e daqui a pouco isso virou uma crise. Isso virou uma crise para o cliente, virou uma crise para o publicitário, virou uma crise para a agência. Às vezes você perde uma conta, às vezes aquilo custa milhões, aquele negócio. E foi dano reputacional, né? Dano reputacional gigantesco, tudo. A gente já passou por isso e muitas empresas vão passar ainda por isso, dano. Então a gente criou esse código, que beleza. Para esse tipo de uso, algumas coisas podem ser feitas ou não. Se existe algum tipo de clonagem de alguma voz, de alguma coisa, ele tem que ser feito com autorização expressa lá dentro e poucas pessoas podem ter acesso a esse material. Todo o material tem que ser sinalizado com selo, avisando que aquele material é tudo, e ele só pode ser usado por alguns canais específicos dentro da agência, não pode mandar, por exemplo, no WhatsApp, num grupo, etc e tal, e esse material precisa ser descartado depois de apresentado. Então, assim, foi criado um código interno e tudo. Prompt, por exemplo, a gente não sabe ainda o que vai ser em relação à autoria, porque hoje tem discussões e não adianta, todo mundo está usando e vai continuar usando, inclusive o meio jurídico usa bastante, e a gente não sabe o que vai acontecer. O que a gente faz hoje para se proteger é, todo prompt que a gente faça de alguma coisa que vai para a rua, a gente precisa guardar esse prompt. Então, isso também é uma orientação. A gente guarda, coloca esse prompt guardado, para caso um dia tenha algum questionamento, algum ponto, a gente mostra qual foi o caminho que a gente usou para achar aquela obra, para ver se ela teve alguma má intenção, algum outro tipo de coisa. Isso é muito interessante, porque da parte, né, jurídica também, eu não sei se foi o Ronaldo Lemos, que interessante, porque ele é um grande nome no jurídico e etc. Mas de você registrar os prompts criativos, isso pode comprovar uma autoria futura, né? Se isso for regulamentado. Mas, e é curioso como que as normativas e as leis, elas são reativas, né? Elas não vêm antes, elas vêm depois, complementando. E o próprio Marco Civil da Internet foi até considerado um artigo que é super importante no Supremo, que é o artigo 19, que ele não responsabilizava as plataformas diante de conteúdo postado. Então, por exemplo, a Ju vai lá, divulga uma fake news, a plataforma não era responsabilizada por isso. Hoje em dia, essa parte já é inconstitucional. Ela pode ser responsabilizada sim. E antes, para tirar algum conteúdo do ar, precisava judicializar, ou seja, precisava entrar com um processo. E hoje em dia, não. Basta uma notificação extrajudicial de violação de conteúdo de autoria. Fiz isso essa semana. Mandei uma notificação pro Instagram de um vídeo, para o YouTube, de um vídeo, eles já baixaram o vídeo na hora, não precisou judicializar. E tem outras coisas, por exemplo, você trouxe ali o celular, né, jogos e etc. A Ju, eu sei que ela tem filhos menores de idade e tal. Não sei eu tenho uma filhinha de 1 ano também, eu tô tentando manter ainda longe das telas, tô conseguindo por enquanto. Mas tem uma hora ali, né, hoje em dia, né, de saudosismo, mas as crianças, elas evoluem muito rápido, elas são nativas digitais. Então, tem o ECA Digital, que veio ali, né, já estava em pauta de discussão, que é o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente Digital, e que veio com o FELCA, né? É o ECA e o FELCA, foi a dupla perfeita ali para organizar. Exatamente. E assim, então vai ter essa regulamentação, mas como vai ser ainda tá bem nebuloso, né? Bem nebuloso. Kleber, eu queria saber um pouco da sua parte de academia, né? Que você dá aula e tal, e tem um projeto que vocês que é do Creators, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de entrar na gravação, de dar o play aqui na gravação, mas conta um pouquinho pra gente. Bom, hoje eu tenho 2 atuações, assim, em educação. Tava com 3, agora com a filhinha eu fui reduzindo aos poucos, mas eu dou aula na Miami Ed School, já há 15 anos, é uma escola americana de criatividade,
Então, Legal. muitos publicitários acabam fazendo faculdade, etc., ou às vezes nem fazem, e depois fazem uma extensão lá para aprender em outras skills que às vezes você não aprende mesmo dentro da faculdade. Então, você tem cursos mais específicos ali, aprofundados. Então, tem gente que faz curso de 2 anos só de criação depois, 2 anos só, um curso só de estratégia. Então, Como se fosse uma pós-graduação, como se né? fosse uma pós. Então, Sim. eu coordenava um curso de inteligência digital e agora eu dou aula em outros também. Então, de estratégia, liderança criativa e tudo. Eu já faço já há uns 15 anos. E o outro, eu fui convidado para ser professor também, eu não faço parte da iniciativa, mas eu sou um grande fã, assim, admirador do projeto também, que é a Community Creators Academy. E o que eu acho muito legal da tese eles criaram, primeiro eles falam que é o Projac da economia criativa. É um estúdio de 30 mil metros quadrados, um galpão de Interessante. e aí tem mais de 70 espaços e estúdios lá dentro para produção de conteúdo. Isso aqui em São Em Paulo. São Paulo, Aham. na Vila Leopoldina. E a tese deles lá, do Fábio Duarte, que é o fundador, é que todo mundo agora é creator. Você, independente, que a gente separava, né? Tem os influenciadores ali, os criadores de conteúdo e a gente está aqui assistindo. Hoje todo mundo de alguma forma é creator e qualquer profissional precisa ser creator. Então, se você é um médico, por exemplo, hoje, dependendo da área ali de medicina, uma boa parte das pessoas vão olhar o seu Instagram para ver se você atende quem é você, ou quem ali na fila Até do pão. mais do que um reclame aqui, assim, né? Mais do que Exato. Exato. Tem até questões éticas para serem discutidas sobre isso também, né? Porque aí você acaba valorizando mais pelo número de seguidores e menos pela capacidade técnica, que é um outro ponto. Mas, ao mesmo tempo, é melhor que você pegue bons médicos e bons profissionais e ensine eles a usar, inclusive para competir com aqueles outros que estão só criando conteúdo, mas que não têm uma bagagem. Então, eles se juntaram com o Grupo Anima, são sócios do Grupo Anima nesse projeto. Então, a pessoa faz um curso de nutrição, uma faculdade de nutrição, ela depois pode fazer um curso de extensão, e aí tem estúdio só relacionado ao ambiente, nutrição, etc, para ela gravar conteúdo e aprender a fazer conteúdo lá como criador de conteúdo. Aprender. Então, acho que e é um dos pontos, assim, se você pegar as pesquisas hoje de intenção de profissão das pessoas, hoje, dos jovens, tá? E uma grande parte hoje é virar criador de conteúdo, é uma profissão. É uma profissão. Profissão. E eu acho que eu sempre cito, né, quando a gente fala na Creators Economy, uma pesquisa, acho que foi, não sei se é da Golden Sachs ou da UPix, depois eu coloco aqui no descritivo. Mas o ano passado foram 250 bilhões de dólares globalmente, só na Creators Economy. E aqui no Brasil, salvo engano, tem mais de 200 É, milhões de criadores. é o maior, acho que é o maior do mundo, Exato. proporcionalmente. Desses, 500 mil vivem só da indústria criativa, né? Então, assim, é um mercado, você trazendo aí, né, essa questão de formar profissionais no digital, olha, você é uma headhunter ou você está formando em medicina, em nutrição, em jornalismo. Independe da profissão, né? Independente da profissão, exatamente. É muito, muito relevante, né, para hoje em dia, que não é nem mais o profissional do futuro, é o profissional Sim. contemporâneo, né, Ju? Ju, eu queria saber de você essa questão mesmo, ele trouxe desses novos profissionais, como é que você vê essa população mais que está saindo da faculdade agora, que está ali 5 anos de formado e tal, você consegue perceber esses profissionais Essa mais mudança de comportamento, essa mudança essa tendência, né? Exato, Certamente, com certeza. exato. Contar uma historinha aqui, né? Falar um pouquinho de tendências aí de trabalho, né? E pulando um espaço considerável de tempo, né? O que antes era industrial, hoje era da cointeligência, passamos da era da informação, hoje a gente está movimentando tudo isso que a gente está conversando aqui. Mas antigamente o trabalho ele era assim, uma sobrevivência, né? Era uma necessidade, não que deixou de ser. Mas hoje o trabalho ele está muito mais plugado na questão de realização, né, pessoal. Então não é só mais o salário que importa, né? Hoje existe uma mudança de paradigma nesse sentido. E as novas gerações estão cada vez mais vindo, né, com esse contexto, com skills para o digital, então já com essa mentalidade, que hoje para a gente é novidade, para eles já é naturalidade. Eles estão nas redes sociais, eles sabem quem é mais menos influente, enfim, o que cada um está fazendo. Ontem mesmo minha filha pegou um Instagram, às vezes ela faz isso. E ela estava passando, ela falou assim, olha essa daqui, mostrava uma influência, ele falava, essa daqui ela começou agora a fazer isso. E aí eu comecei a dialogar com ela, eu falo, mas por que ela começou a fazer isso? Mas o que ela fazia antes? Qual que é a história que ela está querendo contar? Né? Então, provocar um pouco assim, não é o estático de agora, reflita um pouquinho nesse tempo e espaço, como é que isso tornou, de fato, um nível de engajamento, né? Como é que ela começou? Qual foi o gatilho? Então, esse qual que é tipo o de discussão que público eu tenho, minha também? filha tem 13 anos, né?
para ela isso é normal, natural. Então, eu estou tentando chamar um pouco de protagonismo nela, Sim. mas nesse sentido, né? Para ela refletir, hoje ela está como espectadora, Sim. né? Já Então, questionadora ali, né? já está como Protagonista. espectadora, olhando, admirando isso, aquilo, né? Então, eu acho que é muito mais natural para cada vez mais para as gerações que estão vindo. E aí, fazendo uma correlação com o trabalho, né? Realmente, assim, é a conversão, né? Da marca com empregadora com a marca é, consumo. Né? Eu O queria que saber está até. sendo consumido, né? Então, isso existe essa conversão cada vez mais também. E a pessoa ela se pluga em algo, não necessariamente por aquilo, mas porque faz sentido para ela, pelos que ela acredita de valores, de cultura. Então, nas empresas não é diferente também. Se você quer atrair melhores talentos e você precisa rever e estar plugado nessas mudanças comportamentais, né? Porque o indivíduo ele é um só. Sim. Então, onde é que eu vou trabalhar? O que que eu vou fazer? Que conteúdo que eu expor? Qual que é a minha identidade? Acho que tudo isso cada vez mais está sendo debatido, discutido e colocado em prática, vide a, a chegada aí dessa grande iniciativa de educação que fala para todo mundo é creators, a partir de agora a gente vamos partir dessa perspectiva e aí a gente olha trabalho, vida social, né? Como é que as pessoas estão se plugando nas E iniciativas e nicho também, né? Que eu vejo. Há um tempo atrás eu trouxe para cá, para a Autoria em Debate, uma influencer. E ela falou: olha, começou o canal super bombado e tal. E ela falou: começou um canal. Eu com uma amiga minha, a gente mandando treino uma para outra, e a gente era tipo estagiária, fazendo faculdade de direito e tal. E a minha amiga foi abrir o perfil. No que abriu o perfil foi 10 mil, 20 mil, Uhum. 100 mil, 200 mil. E ela falou assim: o meu público, o público dela na época, eram jovens também que estavam na faculdade também, que colocavam a vida saudável nos espacinhos, Uhum. mas que estavam ali pesquisando o que que ia ser de carreira e tudo mais. E ela falou, no momento que elas formaram e o dia a dia virou um outro mais profissional, o perfil foi perdendo seguidor, Uhum. Uhum. porque já não é mais aquele Silenciado. comportamento. Sim. Então, eu queria entender um pouquinho na parte da publicidade, assim, como é que tem essa análise que a Ju trouxe aqui de marca, Uhum. de como é que é ali o DNA da empresa e como é que ela se relaciona com os influencers. Ó, tem um ponto ótimo até conectando com o que a Ju falou. A gente usa, tem um termo que é muito usado, publicitário adora usar termo em inglês, né? Tem um monte de coisa que pode ser falado em português, Spielemers para também. Limers, e aí poderia ser falado em português, mas a gente acaba transformando em inglês. Mas seria prova social, mas é o que a gente chama de UGC, que é User Generated Content. Então, já existe há muito tempo na internet essa estratégia de comunicação, você pegar depoimento real de consumidor e a partir desse depoimento você amplifica ele, porque a prova social, quando você vê um consumidor avaliando aquele produto, é o que você falou do Reclame Aqui, Sim, né? Com certeza vocês já deixaram de fazer negócio com uma empresa, porque na hora que foi botar no Google apareceu ali um monte de coisa, Reclame Aqui, você fala, sim. putz, isso aqui é furada. Isso é uma prova social negativa, mas você tem a prova social positiva também, de alguém que vai no TikTok e fala, cara, eu descobri isso aqui e bombou. Acho que um exemplo clássico é o perfume do Cebolinha. É um perfume que custa R$ 8, então, tá vendo? Custa R$ 8. Chegou, ele falou, olha esse É um aqui. perfume da Jequiti do Cebolinha. E tem um cara que faz a avaliação de perfume no TikTok. uhum. E aí ele avaliou e falou: gente, mas isso aqui não é perfume de criança, isso aqui é muito bom, e sei lá o quê. E foi, fez a avaliação, o negócio venderam em 2 dias o que eles vendiam em um ano. Esgotou, porque é uma prova social de um consumidor. Sim. E aí o que começou a surgir mais recentemente agora é o EGC, que é o Employee Generated Content. É conteúdo criado em rede social por funcionários daquela empresa. Sim. Então eu tenho uma marca, por exemplo, que eu atendo lá, que é de viagens e tudo, e que as pessoas elas têm medo de comprar. Isso tem algumas pesquisas que mostram. As pessoas têm medo de comprar ainda pacotes e viagens aéreas, porque aconteceram já casos de empresas que quebraram, sei lá o quê, Várias, então tem muita né? coisa. Então a gente teve que começar a incluir no meio do processo alguns conteúdos gravados em escritório, com colaboradores e tudo, com área de segurança, claro, para humanizar e ver, não, beleza, tem pessoas reais trabalhando do outro lado, não é uma empresa fantasma, uma empresa assim. Legal. Né? Então isso tem surgido muito agora. Eu tenho um exemplo esses dias, desde adolescente, assim, eu falo, putz, um dia eu vou tocar sanfona. Acordeon, já toco piano, teclado, alguns instrumentos. E aí, esses dias eu entrei no hiperfoco. Eu falei, fim de ano eu sempre fico nessa, tipo, vou tirar férias de 1, 2 semanas, eu preciso aprender uma coisa nova. Aí falei, vou aprender a tocar sanfona. Eu fiquei um tempão avaliando, olhando o TikTok, sei lá, ok. E no fim, eu fiquei com receio de comprar online, porque sanfona boa, às vezes são sanfonas antigas e online você não consegue ver, avaliar. E fui pro TikTok olhar, tá? E achei aqui no centro de São Paulo, 2 funcionários de uma loja de instrumentos musicais, fazendo conteúdo divertido aqui, tá? E mostravam a sanfona, tá? Eu olhei e falei, beleza. Entrei em contato, liguei, peguei um táxi, vim aqui, comprei deles e tudo. Então, Foi do foram dois conteúdo dos funcionários que funcionários. viraram e me convenceram a comprar uma sanfona ali. Sim. Eu fui, teve
esses dias atrás, eu fui conversar um possível trabalho que eles estavam querendo de alguém para pegar todo um conteúdo analógico, que de muito tempo atrás, alguns até já em domínio público, mas fazer a regularização documental de direito autoral dessas película, vídeos e Sim. etc. E eles me deram um papel para preencher, sabe? Meu nome e tal. Eu achei aquilo tão obsoleto, gente, porque eu virei e falei assim, gente, mas papel ainda existe. Eu acho que um dia você comentou alguma coisa que você foi no hospital também, que te deram um papel e Muitos tal, papéis, para É, muitos preencher a mesma papéis. informação, Ah, inclusive, é, é. do... experiência do paciente. Então, assim, né, gente, às vezes a gente está em 2025, mas a gente sente que a gente está em 2050, mas também em Mas, 1980. mas veja o quanto, Aham. puxando meu tema aqui de recursos humanos, com publicidade, marketing, o quanto que a gente tem para aprender juntos, porque muito mais de vocês são pioneiros, assim, você fala das boas práticas você falou alguns exemplos aqui e tudo mais. Você quer atrair cliente, né? Como é que a gente atrai, então, talentos, né? Como é que a gente atrai Uhum. pessoas? Então, é esse tipo de discussão que eu gosto de trazer, porque a gente faz pensar diferente, né? O que é importante para a pessoa e que diferentes maneiras a gente consegue alcançar diferentes talentos, né? Sim. Então, eu acho... É. Como é que Eu sou fascinada por essa intersecção, assim, que eu eu, acho que... eu também sou, e assim, Eu queria fazer publicidade, né? Tava é, na dúvida, eu não acabei não fazendo publicidade. Vou fazer nossa, ainda, vou estudar um pouco. eu fiz jornalismo e direito, mas quando eu fui tentar a primeira faculdade, eu tentei uma em cada, economia em um, psicologia em um, Sim. Você publicidade estava em outro. bem, você tinha bastante certeza do que você queria Eu naquela... tinha, aí eu comecei a Que nem fazer, eu, publicidade ou medicina. exatamente, Deixa eu o fazer Então eu odonto. resolvi ir para a Austrália. Falei, eu vou para lá porque... Aí você faço parto de onça ou atracação de navio. Exatamente. Aí eu comecei a fazer economia ainda, né? Aí eu falei assim, Mas esse é outro acho que não. ponto que também eu falo para minha filha, porque existe uma pressão da área do ensino fundamental e tudo mais. Puxa, às vezes, né, o que vai ser quando crescer, qual profissão, né? Eu acho que a gente escolhe muito cedo uma profissão e tem ainda essa mentalidade de essa profissão eu vou me levar para a vida Com com 17 tudo anos, que a gente né? está conversando aqui. Eu sempre falo para minha filha também, você não precisa escolher uma outra profissão, o foco é sempre Uhum. importante, mas veja como mesmo as profissões, as atividades, elas estão convergindo, né? Poxa, eu sou nutricionista, mas o que é ser um influencer hoje? Um influencer do quê? Uhum. Qual que é a tua profissão? Não, minha profissão é nutrição, por exemplo, que é o exemplo que estava aqui. Mas como que as profissões também, as atividades, né, elas estão convergindo e o perfil do generalista, né, tem um termo também que chama do T-shaped, que é um Uhum. termo do Google que se chama, né, que Sim. olhando para o perfil Da carreira, né? generalista, é a carreira generalista, e o T, né, e a Uhum. parte que aprofunda é o especialista, né, o quanto que o perfil generalista ele está dominando, porque as mudanças elas estão cada vez Diárias, mais né? aceleradas, mas também a importância e o diferencial do profissional que sabe quando Especializar. quando especializar, em que momento que ele especialize e como ele especializa. Hoje, então, a gente está com acesso à informação, com acesso à inteligência artificial, então muita coisa operacional, né, de automatização, de coisa a gente consegue aprofundar, ter acesso, a gente tem acesso a essa informação, mas aí também quem se destaca, quem vai além, olha para o Uhum. contexto, tem o repertório, Sim. né, Sim. e consegue unir isso a esse acesso que a gente está para trazer o resultado ou exercer aquela atividade em específico. Veio para mim um termo, estudando também e tal, que foi economia da atenção, que a gente está É, na economia da atenção hoje em Sim. dia, né? E eu não sei se continua a mesma coisa, mas eu ouvi dizer, eu li em algum lugar que a atenção, quando você está passando ali O no feed. feed, é de 3 a 5 segundos, É, né? Se não te é. capturar ali aquela atenção, que é Sim. aquela atenção que vai gerar um like, um engajamento num conteúdo que foi postado, e aí esse conteúdo, esse engajamento vai virar dados, e aí desses dados que vai gerar valor, né, para Sim. marca, criador e etc. Então, é Hoje é até isso. menor, viu? Acho que É, era 3, agora acho que é 1.4, 1.7, não lembro o ah, número exato. É o tempo que você tem para decidir um conteúdo. Então, quando a gente cria conteúdos hoje para todas as marcas lá. A gente precisa pensar nesse primeiro segundo. Se esse primeiro segundo não tiver uma coisa muito interessante, é. às vezes, sei lá, você contrata a Xuxa para fazer uma campanha. Se você não coloca ela no primeiro segundo ali, você deixa para só ter um plot twist, tem uma grande chance de 80%, 90% das pessoas nem verem que tem a Xuxa naquele conteúdo. Se você guarda uma informação para deixar só na legenda debaixo do vídeo, que você tem uma grande chance de ninguém olhar para aquele conteúdo.
Então é um grande olha para mim, assim, você tem que ter o tempo inteiro da internet, olha para mim, para você conseguir capturar. Depois que você capturou, aí você entrega o resto da mensagem. E é até um desafio ético de pensar nisso, É, né? Para muito. não fazer um clickbait ali de Uhum. ganhei 1 milhão em 2 dias. Aí você, peraí, eu Isso, também porque tem quero, né? bastante, É. Bastante. bastante. O que começa com uma mensagem chocante, né? Uma mensagem, É o às clickbait. vezes, negativa, Total. que daí a pessoa... E muitos veículos de imprensa mesmo, você olha, tem muitas notícias hoje que são assim, e quando você olha e fala, não, não é bem assim, mas que eles fizeram para conseguir chamar atenção, mas muita gente vai pegar só aquele print e vai repassar, então isso é um perigo. ciência comportamental, não tá? Sim, super. Tipo, como é que, de fato, né, a ciência mesmo por trás disso e como que o nosso cérebro funciona versus como é que ele reage àquilo, Ativar, o pessoal fala que são como é os que se ativa. nudges, né? Que aí ativa e você tem que ter essas pequenas recompensas ali para você conseguir ativar o Super cérebro. interessante. E ao mesmo tempo a gente está também nessa que tem essa economia da atenção, né? De ser 1,3, 4 segundos para captar a atenção de alguém. E é uma época que a gente está tendo um burnout, assim, totalmente. Todo mundo está tendo burnout, e que a palavra do ano passado, que foi o. Como é que é? O rotten, brain rot, né? É brain hot. Brain rot. Eu fico pensando se assim, a gente não está emburrecendo também um pouco, sabe? De ficando mais seletivo nas informações, mas não aprofundando tanto. O que vocês acham? Ó, eu tenho tido experiências, assim, conversando com o time e tudo, que eu acho que a economia da desatenção é real, assim, as pessoas estão muito desatentas. Você tem e aí o TDAH massivo, né? Todo mundo diagnosticado com TDAH, etc e tal, e às vezes não necessariamente é um diagnóstico, muitas vezes é também o comportamento e as telas e tudo ali em volta. Eu tive que aprender, eu tenho TDAH real diagnosticado e tive que aprender muito cedo a criar meus gatilhos, minha forma de me organizar, porque senão eu não ia nem conseguir crescer na minha carreira e tudo, tá? Conhecimento, né? Você se compreender como é que você Exato. funciona melhor. Então, no início, era escrevendo, eu precisava escrever, mesmo não gostando, eu me forçava a escrever para depois, se eu voasse em alguma parte da discussão ali, eu tivesse aquilo anotado. Depois eu passei a usar iPad, que eu escrevia ao mesmo tempo que gravava o áudio, e a minha letra ficava sincronizada com o áudio. Então eu voltava depois naquele ponto e eu ouvia de novo. Agora eu uso inteligência artificial, então tem um pingente aqui que ele grava e tem um Cloud. E aí ele transcreve, e agora, para ser mais ainda, eu tenho um óculos que grava, fala, tira foto e faz tudo pra fazer. Então assim, eu tive que criar. E eu que comecei a conversar. Nada Agora eu não vou ter que tecnológico gravar. ele, né, gente? E tem o chip ainda, mas esse chip não serve pra nada, é verdade, mas tem tudo. Mas o que eu tenho conversado com o time hoje é, assim, eu tive que criar meus sistemas. No início era o mais barato, os caras só papel e caneta, e eu fui encarecendo eles mais que beleza, passei a ter mais condições pra isso. Mas o que eu falo com o time é, assim, essa desatenção hoje, anota, você tem que entrar na reunião, você tem que entrar com papel e caneta agora, não pode mais, porque as pessoas, eu vejo às vezes 3 pessoas fazerem a mesma pergunta seguidas umas das outras. Falo, gente, essa não ouviu, que esse perguntou, que não ouviu, esse perguntou. E às vezes a que respondeu uma outra coisa também. E tá todo mundo, isso eu vejo em qualquer lugar, em sala de aula, em conversas, em tudo, as pessoas estão todas desatentas. Então, Um TDAH massivo. Então, massivo. Então a gente precisa de alguma forma, assim, até para formar agora os mais jovens, tudo que a gente puder de alguma forma aconselhar os alunos, a equipe, é assim, galera, se organizem, porque vocês vão quebrar muita cara ainda nesse modelo de trabalho dessa forma. É muito conteúdo, muita informação e é isso. E a velocidade acaba trazendo essa desatenção, né? E até a gente mesmo, quando a gente fica sem o celular ali, acabou a bateria, ficou 3 horas sem celular, parece uma vida, né? Que você fala assim, gente, o tempo desconectado é muito mais devagar do que o tempo. Até a tecnologia do second brain também, né? Você transferir tudo que para um second brain, né? Que eventualmente o second brain é esse Plaid. Plaid não, é Plaid? É Cloud, é Cloud. Ele vai, e esse ponto que ela tá comentando é o que o pessoal fala que é o BCI, né, que é o Brain Computer Interface, para você conseguir conectar o cérebro de fato, mas aí ao invés de ser, mais uma vez, termos em inglês, os wearables, as coisas tecnologias vestíveis, é de fato você ter a ligação direto com o seu cérebro. Então, aí você passa a ter, já tem agora o do Elon Musk já rodando, né, que é a Neuralink. Tem uma outra agora que a OpenAI também anunciou um novo também que eles estão desenvolvendo. E aí é o próximo estágio, que a gente deixa de vestir a inteligência artificial e a gente passa a colocar. Nosso cérebro passa a ser expandido. Uma parte dele orgânica e uma parte dele é biológica, orgânica. E a outra parte, ela é artificial. E ela se conecta e você pode aprender idiomas em segundos e aprender informações só pensando, sem precisar fazer nada. Isso ainda tem algumas décadas aí para isso escalar de fato. Sim. Mas é um fato. Gente, que ótimo que vocês me trouxeram isso, porque isso para mim é novidade. Eu vou sair daqui e já vou anotar também no meu processinho para entender. Isso começa também como é que a gente se relaciona com a tecnologia, né? Porque de fato, o fato é que nós já estamos totalmente dependentes, se não total, mas assim bastante. Falando assim também, a gente está falando de uma população específica aqui que, né, no Brasil a gente tem, enfim, pessoas que nem conectividade com a internet têm. A gente está falando de um grupo de pessoas que têm acesso desse recorte.
mas né, de fazer a gente refletir qual que é a nossa relação com a tecnologia, né? O quanto que isso, não só a gente está dependente, né? Imagina quando você está sem bateria do celular, parece que eventualmente você entra um pouco em pânico, porque você fica desconectado, parece que você vai ser, né? Pô, não vai responder um e-mail, não vai fazer uma coisa. E o quanto de benefício, né, que a gente tem, e a gente consegue usufruir e ajudar a gente a não só autoconhecer, mas entender como é que a gente funciona melhor com isso daí, É. com essa relação. E aí, nesse processo, que eu acho que é aí que tem muita transformação, né, que é muito transformador, porque a gente tem muito, pelo menos eu penso assim, às vezes eu penso, né, tem muitas limitações, né? Às vezes é próprio de conhecimento, você fala, não, hoje eu posso entregar esse serviço, esse produto, Uhum. porque hoje eu tenho acesso. Na consultoria, por exemplo, né, o que que a IA pode proporcionar de inteligência para mim, Uhum. orientar melhor o meu cliente? Pô, Sim. é o Universo. universo, é Sim. todo o universo. Então, poxa, eu não tenho mais essa limitação, né? E tá, então, qual que é? Poxa, na verdade, eu tenho alguma limitação que eu nem sabia que eu tinha depois que eu avancei na adoção com a tecnologia, né? Então, Uhum. eu acho isso muito rico, porque a gente vai se autoconhecendo melhor, mas sabendo, percebendo, né, como é que a gente lida melhor com tudo esses movimentos que têm acontecido. Gente, e agora sim, caminhando para o fim aqui, né? Qual que vocês acham que é o maior equívoco assim no mercado que a gente tem hoje em dia desse uso da IA? O que que vocês acham? Para mim, o maior equívoco é a gente ter um olhar para a tecnologia como fim, e não como meio, Com certeza. porque é aí que trava tudo. A Sim. humanidade acaba tudo, porque se a gente entende como meio, que é o que eu acabei de falar, que a gente coloca como meio, então como que a gente pode se beneficiar Uma ferramenta, né? através dessa ferramenta para solucionar problemas do nosso dia a dia reais, enfim, dos negócios. Então, partindo dessa perspectiva aí que eu acho que sim, a gente vai olhar mais para o lado humano, a gente vai refletir mais nas competências humanas e tornar pessoas melhores. A gente vai ser mais empoderado e não substituído. Eu gosto muito Sim. dessa perspectiva. Kleber. Perfeito, e concordo super com a Ju e vou trazer uma outra perspectiva aí não olhando para o mercado só, mas olhando como país, assim. Eu acho que o maior erro é a gente não ter tido, como outros países tiveram, um projeto de país para se pensar em inteligência artificial. Então a gente deveria ter um modelo de linguagem própria, a gente deveria ter, porque o que se fala muito agora é sobre a soberania digital, o que vai acontecer com as empresas do mundo. A gente tem hoje, já tem uma dependência hoje digital de várias empresas tecnológicas, seja dos Estados Unidos, seja da China, Sim. e que numa eventual guerra, até bater, desculpa o pessoal do áudio aí, mas, mas até numa eventual dependência de qualquer país e tudo, você fica na mão, porque você tem uma dependência inteira dos dados do seu país, das informações e tudo, e se você desliga um chaveador aqui, você parou um país inteiro. Então a gente não teve essa discussão e não vai mais conseguir resolver também. O professor Silvio Meira sempre fala que já passou esse prazo, algumas empresas, alguns países estão algumas décadas na frente. O que a gente agora pode corrigir, para não ficar tão ruim, é a gente pelo menos aproveitar para adotar melhor as tecnologias. O Brasil não criou o WhatsApp, mas o Brasil fez um dos melhores usos de WhatsApp que se tem no mundo. É a maior penetração de WhatsApp no mundo e hoje as pessoas aprenderam a hackear, a criar memes, a fazer coisas com o WhatsApp. Então, e negócios com o WhatsApp, né? O WhatsApp ele meio que democratizou hoje um restaurante numa favela que consegue de alguma forma se comunicar com o público dele usando o WhatsApp e aquilo mudou a forma como todo mundo se relaciona. Eu acho que a IA é a mesma coisa. As pessoas estão aprendendo a criar gente, já estão aprendendo a fazer meme. Você Gente, pega foi de Marisa maravilhoso, Maior e né? tudo. Quando veio o VO3 e o Sim, Sora, sim. gente, os vídeos dos brasileiros foram Exato, e vai ter uma maravilhosos. nova versão do Sora agora que tá chegando e tudo, que não tá no Brasil É. ainda, mas eu tô esperando muito, assim, porque eu sei que no dia que lançar no Brasil, eu falo, cara, o Brasil vai dar um baile no que a galera tá fazendo nos Estados Unidos hoje com o Sora 2. E é curioso, eu vi, foi uma palestra, acho que do Conde, do Sim, Condzilla, Conrad. e falando disso, assim, né, do Brasil, além da gente não ter tido esse avanço, que a gente acha que já perdeu o tempo ali de ter evoluído tecnologicamente, mas em termos de mercado consumidor de conteúdo digital, a gente é um mercado gigantesco, né? Muito. Então a gente vê assim, gente, a Fernanda Torres, que foi a Fernanda Towers no Oscar, né, Uhum. que teve ali E agora Wagner Moura de novo. Wagner Moura. Aí, pensando, refletindo, né? Veio o Bruno Mars e depois veio a Dua Lipa aqui. Sim. E eles fazem essa questão da cultura, trazem a cultura brasileira para ali. Fica todo mundo, que ótimo, né? Então, que ótimo, mas assim, muito seguidor, gera muito engajamento, que no fim da linha gera muito valor e muito E dinheiro, quem que né? tá ganhando esse dinheiro? Como é que a gente monetiza isso de alguma forma? Exato. Então, essa cultura da economia criativa, da economia digital, eu acho que a gente tem que puxar aqui para o Brasil, porque a gente é um continente, Sim. entendeu? E trazer
autoria. Trazer a autoria para cá, exatamente. Por isso que eu gosto muito do próprio Conrad lá da Condzilla e toda essa turma que aprendeu isso e falou, beleza, eu vou criar o meu ecossistema. A Casa TV, por exemplo, é uma potência global a ponto da FIFA ceder os direitos e tudo já para um menino, um streamer que de repente virou uma empresa hoje gigantesca. Sim. Então acho que tem muita gente que entendeu isso, entendeu a força do engajamento dos brasileiros, falou, vou criar a partir disso plataforma para eu rentabilizar. Isso Sim. gera emprego, isso gera imposto, gera um monte de coisa para o ecossistema inteiro do país. Tá? É isso que eu acho que a gente vai ter que aprender a fazer melhor com o IA. Isso eu acho também. Isso com certeza assim ia ser um aprendizado e um avanço muito grande, né? Sim. Temos o mercado consumidor, temos a tecnologia emprestada, mas é isso. Gente, por fim, a pergunta de $1 milhão: como que cada um de nós pode se tornar autor do próprio futuro em tempos de aceleração tecnológica? Difícil, hein? Eu acho, sem ser muito assim, mas para mim, é, eu acho que todo o protagonismo, liderança e autenticidade, autoria, autonomia, começa de você conhecer um pouco a si mesmo. Vou trazer o lado humano Uhum. aqui, porque eu acho que você precisa entender onde é que você está nesse todo que está acontecendo. Você não É. precisa compreender tudo, é só você saber, tá, eu estou aqui, eu faço parte disso, né? Você se situar, entender onde é que você está, né? E a partir disso você começa a compreender melhor como é que você funciona, um pouco do exemplo que o Kleber trouxe aqui, né, quando ele falou, né, do TDAH aqui e tal, como é que você pode potencializar o que você tem de melhor, né, né, e eventualmente também o que você tem Suas falhas, suas né? falhas também, né, Uhum. mas eu acho que é você realmente, para você abraçar esse futuro, você precisa partir dessa premissa de protagonismo. Autoconhecimento. Do autoconhecimento, exatamente, para você se apropriar daquilo que você acredita que faz mais sentido para você, assim, e com influência, eu acho que essa parte de você entender, meu, como é que eu me torno relevante, Uhum. né? Não é nem numa perspectiva de tamanho de seguidores mas é Sim. como é que eu me torno relevante dentro desse Dentro do meu todo, nicho, dentro do meu nicho, né? E executar. sim. Né? E aí é ver o que funciona melhor, não funciona, pivotando e seguindo um pouco nessa linha. Sim. Inevitavelmente, acho que você vai ganhar um nível de influência, de um grupo de pessoas que vão estar junto com você nessa, e isso vai te dando mais força para você alcançar objetivos. Movimento, né? Esse movimento. Boa, e além, mais uma vez, super concordar com a Ju, acho que aproveitando que a gente está no meio desse lugar lindo, aqui no meio do centro de São Paulo, na bandeira de São Paulo tem um emblema, né, que é non duco, duco. Muitas pessoas, a maioria não sabe o que significa, mas é não sou conduzido, conduzo. E que é muito a cara de São Paulo, isso, inclusive. Eu acho que eu tento levar isso para as pessoas que eu lidero diretamente, para mim mesmo, cara, como que eu me torno protagonista de mudança, de transformação das coisas? Se eu esperar para ver o que vai acontecer com a inteligência artificial lá na frente, eu esperar a próxima ferramenta, beleza, eu tô sempre Já tá atrás, atrasado, sempre né? atrasado. Então, e por gostar, eu tenho a vantagem também aqui de gostar muito de tecnologia. Então, naturalmente, eu acabo querendo, eu quero ser o primeiro a adotar aquela tecnologia e testar. Então, eu coloquei isso na minha vida e me ajudou na minha carreira, porque sempre quando a tecnologia, alguma coisa explode, eu já estava com aquelas minhas 1000 horas ali já de treinamento em cima daquele assunto que eu E resolvi na fazer. expectativa, né? Igual você falou, É, Sora, de chegar. exato, eu já tô E o aqui Sora, quando fazendo. chegou, já chegou assim, maravilhoso, né? Exato. Então, acho que esse tem sido o meu mantra, assim, de fato conduzir para não ser conduzido. O Brasil, ele muitas vezes foi conduzido. Então, já que eu não posso mudar o país, pelo menos ali, eu mesmo e quem estiver perto, fala, não, vamos a gente fazer o que a gente acredita, pode mudar. Assumir o protagonismo da própria É. história, né? Ai, gente, é isso. Eu acho que a gente falou, foi muito rápido hoje por conta do trânsito infernal de São Paulo, gente. Dezembro ainda. Dezembro. Mas é isso, Ju, muito obrigada. Aqui eu vou Obrigada deixar você. para vocês os dados da Ju. Kleber, muito obrigada também. Obrigado. Vou deixar os dados também. Espero recebê-los aqui novamente, porque tem muito papo para falar. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir o Autoria em Debate hoje. Fica comigo. Sempre esqueço, me siga, compartilha, deixa seu comentário, engaja, porque é isso que a gente falou, porque o engajamento gera valor no final. E muito obrigada. Obrigada, gente. Boa. Obrigada.